Muito bem, irmãos. Hoje, nesta noite, oportuna para nós, para a oração, nos encontramos aqui na casa de Deus com o intuito de rezar. Pelas intenções que foram colocadas e também pelas motivações de nossa igreja, dentre elas, lembrando-nos desse mês, que é o mês das missões, onde nós estamos também comprometidos com a oração para que a nossa comunidade, como toda a igreja, se sinta sempre motivada nesse importante papel que ela tem no mundo, que é de anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, nessa realidade, no meio dessas estruturas, que é a vida, que é o mundo, onde especialmente a igreja deve estar. Parece muito oportuno que a igreja não seja de fato uma realidade à parte do mundo, à parte das realidades, à parte das questões que transitam dentro dela, passam em torno dela, permeiam às vezes as realidades dela, de tal forma que uma igreja, ela sempre será, onde quer que esteja, um lugar onde deve ecoar ali Jesus, que deve chamar sempre a atenção para Ele e sobre nós, sobre como estamos na relação com Ele, com Deus e com o mundo. Independente se é uma paróquia, uma igreja, uma comunidade, né, locada numa região importante, rica, privilegiada, de qualquer lugar desse país ou do mundo, ali ela precisa fazer ecoar o Evangelho, a fim de que aquelas consciências, aqueles cristãos que estão ali, né, se sintam também motivados, né, por Jesus, a dar passos na direção daquilo que ali também é possível, como realidade do reino de Deus, como também se essa mesma igreja, capela, comunidade estivesse na mais pobre periferia existencial desse mundo, ali também, de acordo com cada realidade que em torno dela, perpassa ela, às vezes está inserida dentro dela, ali o Evangelho e a proposta de Cristo continua, em qualquer lugar, a proposta do Evangelho de Cristo continua, de tal forma que em qualquer lugar é lugar de missão, é lugar de dar testemunho, é lugar de anunciar o Evangelho, é lugar de anunciar Jesus como sendo de fato aquele que nessa realidade também foi colocado. Assim como a igreja não está à parte, né, apática à realidade do mundo, assim também a experiência da encarnação de Cristo também não. Ele também está profundamente inserido no contexto da história da salvação, de forma muito concreta, pela sua vinda e encarnação na história humana, mas continua ainda encarnado, presente, né, nessa história da salvação por meio de seus seguidores, discípulos seus, como ele mesmo diz, onde dois ou mais estiverem, eu também estarei no meio deles. E assim, a nossa consciência, que talvez não seja importantíssima, sempre lembrar, como igreja, como cristão, independente se estamos aqui ou se estamos a quilômetros de distância, como às vezes alguns os acompanham, como hoje, nessa liturgia da missa. Retomando um pouco os textos, talvez fosse importante nós ler ou observar algumas realidades nos textos, uma vez que eles não estão, como em outros momentos, numa sequência, numa relação muito próxima, os textos, onde às vezes um está profundamente costurado com o outro. Os nossos textos não estão profundamente relacionados, mas tem uma temática que perpassa a liturgia de hoje, desse domingo. O texto inicial é um texto do profeta Isaías. O profeta Isaías fala ao povo a respeito de Ciro. Quem que é Ciro? Ciro é o rei da Pérsia, que em um momento da história do povo, né, após ter vencido o rei da Babilônia, Nabucodonosor, e libertado não apenas o povo de Israel, mas todos os que eram cativos e prisioneiros naquela situação, o rei da Pérsia, Ciro, permitiu que o povo de Deus voltasse para a sua terra, para a sua cidade, e não continuasse ali no exílio como escravo.
Essa realidade gerou no coração do povo uma dúvida, porque eles ouviam o profeta falar que Deus estaria com eles, Deus viria até eles, que se eles permanecessem fiéis, Deus viria libertar o seu povo, e de repente o povo percebe que a libertação veio por meio de um estrangeiro, que nem teme a Deus, que é Ciro. Então o profeta Isaías vai falar em nome de Deus, dizendo ao povo: eu tomei Ciro pela minha mão. Eu ungi, não no sentido de unção, não no sentido de consagração, não no sentido de torná-lo um membro seu da comunidade. Não, ele o escolheu. Tomou Ciro, fez com que ele pudesse dobrar o orgulho dos reis que infligia o sofrimento ao povo de Deus. Abriu as portas das prisões, dos portões, para que seu povo, Israel, Jacó, a quem Deus chamou pelo nome, escolheu como seu povo, não me reconhecestes, não percebesse, mas eu estava ali. Portanto, o profeta Isaías vai advertir o povo que está naquela perplexidade, sem saber por que estão sendo libertados não pelo Messias esperado, mas por outro modo que parece ser estranho. Deus então vai querer transmitir a eles, por meio do profeta Isaías, que o Senhor é sempre soberano sobre a realidade e a história e a vida do povo. Nada escapa à percepção de Deus. E exatamente por conhecer dessa realidade, que inclusive nem sempre é a realidade desejada por ele, então ele, por ser soberano e conhecedor dessa realidade, ele se mostra capaz de, mesmo nela, manifestar a sua bondade, manifestar a sua misericórdia e manifestar o seu poder. Por isso que ao final, ele atribuindo a realidades de um guerreiro, atribuindo a realidade do próprio Cristo, Messias, àquele que nem sequer se encaixaria de forma perfeita nesse perfil, ele vai dizer: usando dele, eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há outro Deus. Portanto, o Senhor, na primeira leitura, vai falar dessa sua soberania, dessa sua realidade, onde ele, no meio dela, realiza a sua vontade, permite que a sua vontade prevaleça e continua sendo o mesmo Deus, que cuida e ama e zela de seu povo. Segunda leitura é um texto que São Paulo escreveu aos Tessalonicenses, uma comunidade que é exemplo da que nós ouvimos as leituras da semana passada, a carta aos Filipenses, também é uma comunidade que Paulo tem uma admiração por ela. Se a primeira, Filipenses, é uma comunidade ativa, de iniciativa, de criatividade, que inclusive socorre Paulo em alguns momentos da sua missão, os Tessalônicas também são uma comunidade que aprecia Paulo, embora ele tenha passado pouco tempo lá. Então ele escreve para advertir e corrigir aquilo que ele não pôde ensinar enquanto teve, usando não só da sua autoridade, mas também daqueles que com ele estavam, Silvano, Timóteo. E ali Paulo vai reconhecer que dia e noite ele reza por aquela comunidade. Damos graças a Deus por vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Ou seja, Paulo tinha sempre essa comunidade tessalonicense no seu coração, porque além de alguma realidade da missão que ele sentia que talvez não tinha completado, e ele decide completar, mas sobretudo porque ele percebia que aquela comunidade vivia profundamente uma experiência que sinalizava a consciência de que eles reconheciam Deus como presença soberana naquele lugar. A tal ponto de Paulo reconhecer elementos daquela comunidade: recordamos sem cessar a atuação da vossa fé. Eles tinham uma fé atuante. O esforço da vossa caridade, ou seja, era uma caridade que certamente exigia deles um esforço, que certamente vai mais do que dar comida, oferecer remédio. Não, provavelmente era uma caridade que ia no âmbito da vida comunitária, a ponto talvez de reconhecer as diferenças entre eles, reconhecer que todos eram iguais mesmo, vindo de origens distintas,
Caridade com os problemas, com as dificuldades, com os pecados uns dos outros, com certeza admirou Paulo. E também a esperança, e também a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Como aquele povo vivia esperançoso, né, de que a realidade de Jesus pudesse estar ali. Portanto, é um texto que fala de uma comunidade que tem plena segurança da realidade que vivem com Deus e por isso fazem uma profunda experiência com Deus, onde o Espírito de Deus, como diz Paulo, age com abundância. Quando nós vamos no terceiro texto, que é o texto do Evangelho, encontramos um texto que também intriga-nos um pouco em relação à situação em que ele aparece. De cara, fala que alguns estavam planejando algo negativo a respeito de Jesus e mandam discípulos, tanto do partido de Herodes como seguidores dos fariseus, até Jesus. O contexto desse evangelho é porque Jesus já está em Jerusalém, cidade de Jerusalém, que não é um lugar muito acolhedor da pessoa de Jesus. Em parte porque Jesus está a falar de uma realidade nova, que inclusive diz respeito ao reino de Deus, e que ao chegar naquele lugar, há não só as notícias, a mensagem, mas o próprio Jesus com as pessoas e os elementos que comprovavam a realidade do seu reino. Alguns, como vimos, já resistindo a Jesus, como esses também não o querem ali. E então querem de alguma forma desqualificar o discurso, a presença e a proposta de Jesus, apresentando a ele questões que talvez pudessem de fato complicar a dinâmica da presença de Jesus naquele lugar, em Jerusalém. Reconhecem várias atribuições belíssimas de Jesus, verdadeiro, que ensina o caminho de Deus, que não se deixa influenciar pela opinião dos outros, não julga ninguém pela aparência. No entanto, querem que Jesus dê a sua opinião sobre é lícito ou não devolver imposto ao imperador César. O contexto dessa realidade que Jesus está é porque é o contexto de uma realidade que está profundamente comprometida com outra, que a novidade do reino de Jesus causa, de certa forma, um desconforto. E aí a pergunta que é feita a Jesus, que é uma forma hipócrita, como Jesus mesmo disse, de certa forma, provocá-lo como uma armadilha, Jesus dará uma resposta conhecida de muitos de nós. Tendes aí a inscrição da moeda, do imposto? Sim, com certeza responderam. Jesus lhe disse, então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É aqui que Jesus vai, de alguma forma, nos fazer compreender a dinâmica da primeira leitura, onde Deus se faz presente nas realidades, nas estruturas e nos modos que muitas vezes a sua percepção não se faz totalmente presente, como também algo que está na segunda leitura, que fala daquilo que o coração dos discípulos de Jesus e dos seguidores de Jesus e da igreja de Jesus deve estar profundamente voltada, que é para Deus. Uma vez que aqui, nesse diálogo de Jesus com eles tentam de alguma forma colocar Jesus diante de uma realidade que ele considera secundária, a questão dos impostos. Porque para Jesus a realidade do reino, a realidade do mundo, ela pode em alguma medida estar de acordo com a vontade de Deus e noutra não. O que permitirá perceber se está ou não dentro da medida de Deus é se nós reconhecemos que dentro das realidades humanas, nas estruturas do nosso tempo, da nossa vida, se há também um espaço para responder a Deus. Quando ele diz a Jesus, dai a César o que é de César, é como se Jesus dissesse assim, não estamos obrigados ao império, não estamos obrigados à realidade do imposto, mas se ele, em algum momento, fizer sentido, que ele seja devolvido. Mas não esqueçam que se de uma parte nos sentimos na obrigação de devolver, corresponder às realidades do nosso tempo e do nosso mundo, também precisamos reconhecer que de outra parte precisamos devolver, reconhecer e valorizar a importância daquilo que é de Deus.
E quando Jesus faz isso, ele está a questionar uma das realidades que me parece muito presente hoje, quando nós também, às vezes, ficamos nos sentindo na obrigação de corresponder a realidades, a estruturas, a modos de vida, de pensar, de agir, como se essas realidades nós devêssemos a ela uma verdadeira adoração, uma verdadeira reverência, uma verdadeira idolatria. Assim vai desde modos de pensar, modos de viver, modos de agir, até a forma que às vezes a gente tem de pensar a nossa vida de cristão. Eu digo isso para lembrar que muitas vezes essas realidades, elas são tão negativas como Jesus viu quando ele comenta sobre o imposto, porque essas realidades, elas são auto-reprodutivas. Elas se alimentam de uma dependência, de uma escravidão, de uma realidade que nós, como cristãos e filhos de Deus, deveríamos ter consciência de que sobre ela não podemos viver. Eu falo isso para vocês com o coração meio doído, a partir de uma experiência que vivimos nesse fim de semana, quando eu percebi uma grande quantidade de jovens numa de nossas comunidades durante a missa, e que bom que os jovens vêm à missa, né? A gente agradece a Deus que eles ainda vêm rezar com a gente, mas quando tem uma quantidade maior de jovens na missa, a gente meio que quer saber o porquê, né? Algum motivo deve ter, né? E para minha surpresa e também sofrimento de coração, era o 7º dia de uma menina de apenas 14 ou 15 anos, né, que cometeu auto-extermínio. E aí, diante daquela realidade, falaram o quê para esses meninos? A única coisa que me lembrei de falar foi lembrar que esse texto instiga-nos a pensar sobre as realidades do nosso tempo, sobre as estruturas da nossa vida, sobre as dependências que nós e muitos desses adolescentes estão vivendo, como crianças e adolescentes estão vivendo. A dependência de ter que corresponder a expectativas, a dependência de ter que corresponder a realidades como prestígio, sucesso, a dependência de ter que corresponder a competências, a determinados grupos. Se eu não pensar assim, eu não entro nesse grupo. Se eu não viver assim, eu não faço parte desse grupo. Se eu não agir assim, eu não sou livre, eu não sou feliz, eu não estou feliz. E essa realidade que os nossos jovens e adolescentes estão vivendo hoje, muitas vezes nos leva a uma necessidade quase que absurda de quase como escravizados dessa realidade, como que se eles tivessem necessidade de corresponder isso a todo tempo, a toda hora, a todo instante. E essa realidade que vai de tal forma os obrigando, os comprometendo, que chega a comprometer tudo, inclusive a liberdade de escolha, a liberdade do coração. E algumas dessas realidades cobram até mesmo a própria vida. Porque aquele que se sente na obrigação de responder a isso, aquele que se sente na obrigação de corresponder a essa realidade, não vive mais livre, é um escravo. E não pense que são apenas os nossos adolescentes, nós também estamos passando por isso. Quantas vezes nós também não estamos querendo corresponder à expectativa daquilo, queremos corresponder à expectativa do nosso tempo, do nosso momento, queremos corresponder à expectativa do que é moda, do que é interessante, do que agora está no auge, nos meios de comunicação, seja na internet, seja na mídia, seja no modo presente de pensar, de falar, de agir. Estamos, às vezes, quase que também caindo nesse erro de achar que temos que corresponder a todo instante a essas realidades. Mas Jesus adverte que quando pensamos assim e sentimos na obrigação de devolver, de corresponder a essas realidades, muitas vezes só respondemos a uma parte, só correspondemos a uma parte e não plenamente a outra parte que é de Deus. Onde ele se reconhece a necessidade de devolver a César, reconhece também a necessidade de devolver a Deus, e nós devemos corresponder a Deus ou restituir a Deus com uma realidade que é a liberdade do coração. Nós precisamos, diante dessa realidade, perceber a importância
de nós resgatarmos em nós a consciência da liberdade do coração. Essa realidade que é autodestrutiva, que nos obriga e nos escraviza, diante de Deus ela é completamente outra. Porque se dependemos de Deus, se necessitamos voltar para Deus, a necessidade de voltar para Deus é outra. Ele não nos escraviza. Ele não nos obriga a viver algo que não é nosso. Ele não nos torna escravos seus. Mas Ele, quanto mais voltados para Ele, mais Ele quer que nós sejamos como Deus é. E se Deus é um ser livre, capaz de escolhas, capaz de fazer opções, capaz de compreender a necessidade de saber a medida, qual é a medida que se corresponde a uma realidade, em vista de qual é a medida que se corresponde à liberdade dos filhos e filhas de Deus, é isso que talvez Jesus quisesse que os seus ouvintes fariseus e nós pudéssemos compreender. A necessidade que temos de buscar aquilo que realmente é a soberania de Deus na nossa vida. Deus tem que ser soberano no coração, na vida de todos nós. Sabe por quê? Porque só assim nós vamos responder a Deus, corresponder a Deus, devolver a Deus aquilo que Ele de fato espera de nós. Porque só diante de Deus devemos dobrar o nosso joelho com adoração e veneração e respeito. Porque quando nós assim fazemos, diferente das realidades do nosso mundo, que muitas vezes escravizam e obrigam-nos a outras coisas, diante de Deus não, Ele quer que nós usemos da liberdade para que nós possamos fazer escolhas, tomar decisões, e assim sermos capazes de corresponder àquilo que Deus espera que nós possamos corresponder a Ele. Que é viver como de fato somos chamados a viver, como filhos e filhas seus. Que são capazes, sim, de dar resposta à realidade do mundo, que são capazes de dar resposta à realidade no seu contexto, como Jesus deu para o imposto, como Jesus deu para a pobreza, como Jesus deu para as realidades de pecado que corroiu a estrutura da lei e dos mandamentos de Deus. Jesus deu respostas para o seu tempo. Mas as respostas que Jesus dava ao seu tempo tinha também um outro lado, uma correspondência com a resposta que ele dava a Deus. É isso que é dar a César o que é de César. É isso que podemos compreender, dar a Deus o que é de Deus. Corresponder às realidades do nosso tempo, na medida em que nós somos capazes de dar e corresponder na mesma medida respostas a Deus por meio daquilo que se espera de nós sermos capazes também de dar. Que isso possa incentivar o coração da gente na missão que temos no mundo, irmãos, de não deixar o mundo se tornar uma realidade apática de Deus, mas ser uma realidade que corresponda àquilo que lhe compete corresponder, mas essa mesma realidade tem que estar lembrando que a ela também deve voltar-se para Deus, e a nossa missão é ajudar o mundo, as pessoas, a realidade em torno de nós a fazê-lo o mesmo. Dar a Deus, na medida certa, o que corresponde a vivermos como filhos e filhas de Deus e respondermos às realidades do nosso tempo, sem que elas nos tornem escravos e submissos a ponto de acharmos que só a elas devotamos o nosso tempo. Devemos devotar o tempo e o coração para aquele que verdadeiramente é capaz de nos fazer nos sentir na obrigação de voltar para Ele, porque tudo que recebemos de Deus, recebemos de forma gratuita, com a bondade do teu coração e conforme inspira o seu divino coração divino de Deus.